Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja envolvendo os nossos corações para mais um dia em que a oportunidade nos está sendo dada. E a oportunidade está sendo nos dada todos os dias, todos os instantes da nossa vida. E aqui congregamos esta paz, essas oportunidades são dadas lá fora para nós, para que possamos aqui arregimentar conhecimento, estarmos realmente aprendendo como lidar com os momentos difíceis e com os momentos belos da vida, não só com os difíceis, com os belos também, porque às vezes a gente se atrapalha nos momentos difíceis, mas nos atrapalhamos também nos momentos bons e belos, e aí fazemos aquela salada toda, né? Assim? Então sabermos como nos postarmos diante das dificuldades e diante das benesses que Deus nos oferta para nós, para que não desperdicemos e para que entendamos que tudo faz parte da reharmonização de nosso ser, de nossas vidas, para o nosso próprio crescimento. Como crescermos sozinhos? Jamais. Só podemos crescer juntos. Só podemos crescer se estivermos sempre visando o modelo, o guia maior que é Jesus. E lembrarmos de que os mentores da casa também assim o fazem. Jesus é o nosso sol, o sol poente que está sempre nos mostrando o caminho a seguir. Cabe a nós estarmos nos movimentando, cabe a nós estarmos lidando com esses momentos com bastante paz, com bastante tranquilidade, com bastante harmonia. Se assim o fizermos, melhor estaremos. Lembremos sempre que euforia demasiada pode nos trazer complicações. Então precisamos ter paciência, calma, tranquilidade para seguirmos em frente. E é por isso que aqui estamos, para alcançarmos essa tranquilidade, alcançarmos esta paz que não está no externo, está dentro de nós mesmos. E hoje, gente, quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Angélica, já vem nos fazendo as belas palestras, né? Quem não viu as outras palestras, tem ali no YouTube, tá? Da Instituição Beneficente de Mococa, entra lá, vocês vão ter, né, acesso. Quem não tem acesso, dê o telefone, né, celular para a Sandra e a gente coloca lá, né, coloca vocês, para que todo mundo possa estar vendo ou para que todo mundo possa estar recebendo as mensagens da casa que ofertamos, tá bom, gente? Gente, ela vai falar então sobre o poder da gratidão, né? É uma história bonita aí que ela estava me falando, né, desse poder da gratidão, e aí estamos todos nós. E a gente viu, né, que ela tem já bastante amigos da segunda-feira do curso, olha quanta gente que veio assistir ela. Então quer dizer que uma pessoa, eu já sabia que ela era amável, agora eu não sabia que era tanto assim, olha, cheio de gente. Deus é torcida, isso aí. Angélica, é nós e Deus, fica à vontade, tá bom mesmo? Boa palestra. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Estou aqui mais uma vez. Rafael já falou, a minha mensagem de hoje é o poder da gratidão. E para começar, já quero começar mesmo agradecendo todos vocês, a presença de vocês. Desligou? Não, eu liguei. Não tá. Até o final. Então, peraí, gente. Não estou acostumada a essa novidade aqui. Oi. Corta é filmar, né? Pode. Oi, alô? Agora deu, né? Então, né, agradecendo a todos vocês que estão aqui. Tá certo? Tá certinho. E já começo fazendo duas perguntinhas, logo de cara, assim. Né? Referente à gratidão, claro, né, gente? Você é uma pessoa grata? Você se sente que pratica a gratidão? Difícil de responder assim, né? A gente reflete e começa a passar um filme na cabeça da gente antes de responder essa pergunta. Muita gente se considera uma pessoa grata porque diz muita palavra obrigada, gratidão, né? Mas só com a boca, mas não necessariamente com a alma. Muito se fala sobre gratidão hoje em dia e até acabou virando um pouco de modinha, né? Porque o uso dela ficou meio banalizado, né? Perdendo o verdadeiro sentido da palavra.
Muita gente fala, mas poucas são as pessoas que conseguem, de fato, colocar em prática no dia a dia. O universo, ele reconhece não apenas as nossas palavras, como também o nosso sentimento. Você pode fazer um discurso lindo sobre gratidão e ser uma pessoa ingrata, né? A boca fala uma coisa, só que você sente outra. Eu vou dar um exemplo bem simples e prático, assim, do nosso dia a dia. Você vai num restaurante com a sua família, né? De repente chega a conta, você olha e fala assim: caramba, como deu alta essa conta? Estou pagando muito caro. Talvez o seu instinto seja de falar para o garçom: muito obrigada, a comida estava ótima, até a próxima vez. Mas internamente você está falando: aqui eu não volto mais. Deu para perceber como é diferente você falar uma coisa e sentir outra? Então a boca fala uma coisa, mas o sentimento fala outra coisa. E o universo, gente, ele reconhece o sentir das pessoas. O universo a gente não engana. A gratidão tem sido tema de estudo de muitas pessoas importantes ao redor do mundo. No campo da ciência, é estudado de como a gratidão impacta no nosso cérebro e no nosso sistema imunológico, mostrando que as pessoas que são gratas, não só com a boca, mas também com a alma, têm um sistema imunológico mais forte e, consequentemente, ficam menos doentes. Mas quando ficam doentes, é claro que não todo mundo fica doente, né? Só que essas pessoas saem mais rápido. Interessante, né? O nosso cérebro, ele se modifica quando nós temos sistematicamente a postura da gratidão. Ser grato regularmente provoca uma mudança na estrutura molecular do cérebro, nos tornando mais felizes e saudáveis. A felicidade afeta diretamente o sistema nervoso autônomo central, nos deixando mais calmos, menos reativos, menos resistentes à mudança, enfim, várias coisas bacanas, né? As pessoas gratas, elas liberam a endorfina. É um hormônio produzido pelo corpo humano que provoca a sensação de bem-estar, de felicidade, prazer. O organismo de uma pessoa grata, ele é diferente de uma pessoa ingrata. A gratidão é um sentimento que se alimenta de si próprio. Quanto mais a gente exercita, mais ela aumenta e mais o nosso corpo fica saudável. O universo ao nosso redor, ele se transforma. A vida flui, os caminhos se abrem, aumenta o nível de segurança, de autoconfiança, para a gente vencer as barreiras do dia a dia, né? Que não são poucas. As pessoas gratas, elas têm amigos, têm muito mais amigos, porque é muito gostoso ficar perto de pessoas gratas, porque elas são generosas, elas são otimistas, são animadas, bem-humoradas, elas têm uma energia do bem, né? A gratidão atrai a prosperidade. Quando você tem a consciência e escolhe ser grato no seu dia a dia, isso muda tudo e eleva o nível da sua vibração. Se você começa o seu dia agradecendo por todas as coisas boas que você tem e conscientemente você termina o seu dia fazendo uma oração antes de dormir, agradece por tudo que aconteceu no seu dia e principalmente, gente, pelo que não te aconteceu, porque você nem imagina que teve vários livramentos que a espiritualidade te ajudou. Isso é importante. Quando a gente cria esse hábito de agradecer, quando acordamos e quando vamos dormir, a gente começa conscientemente a procurar motivos para se sentir feliz, pelo simples fato de estar se sentindo bem com a vida. Você não precisa ter um motivo para estar feliz naquele dia. Quando criamos o hábito de agradecer, a gente libera o mau humor, a gente libera o pessimismo, a gente libera as tendências negativas,
gente, tendência negativa é quase uma epidemia. Pode falar aqui. É uma epidemia, um problema de saúde pública mundial. Porque o que tem de gente pessimista, com pensamentos negativos, é muito grande no planeta Terra. Porque a pessoa que pensa de maneira negativa, sistematicamente, ela adoece mais também. Tem tendência à depressão, ela falta mais no trabalho, tem problemas de relacionamentos, não consegue lidar com seus pensamentos ruins, está sempre reclamando da vida. Do ponto de vista econômico, isso é terrível, porque essa pessoa é um profissional ruim, sem ânimo, sem energia, sem criatividade, ela não é proativa. Fica complicado segurar no emprego, né? Fica complicado. A energia da pessoa grata e todo o universo, principalmente daquelas pessoas que estão próximas dela. Bem, mas até agora eu não falei da questão espiritual, né? Tudo isso que eu falei são questões científicas, né? Que cientistas estudaram o cérebro humano e chegaram a toda essa conclusão. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que a nossa mente e os nossos sentimentos atraem energias boas ou más. Nós temos capacidade de sintonizar com energias elevadas, mas também podemos sintonizar com energias baixas. Então vamos lá. Se uma pessoa que só reclama da vida, pensa mal de todo mundo, só vê o lado negativo das coisas, que tipo de energia que essa pessoa vai ter? Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa pessimista, que só vê o lado negativo das coisas, que só fala mal dos outros, não é verdade? A gente quer ficar perto de pessoas que têm uma energia bacana, uma vibração boa, não de quem tem baixa vibração. Ser grato é abrir uma porta gigantesca de esperança para o futuro. Deus é presente em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Tem uma prática que fala assim, né? Para a gente começar a somar as dádivas, para somar as gratidões que a gente tem na nossa vida. Nesse ensino, eles falam assim: descrevam 10 gratidões, 10 itens que você é grato. Não só 10, pode ser 5, 20, quantos itens quiserem. Ao lado, você justifica por que você está achando aquela coisa bacana na sua vida, que você é grato por aquilo, né? Eu sou grato pela minha família, que eu tenho minha família do meu lado. Aí você justifica, porque são pessoas que eu mais amo na vida, que me trazem paz, faz a minha vida ser especial, e assim por diante, né? Sou grato pela minha saúde, por eu enxergar, né? Como é bom a gente enxergar, né? Sou grato pela minha audição. E aí cada um tem os seus tópicos principais da vida, né? Parece um exercício simples, mas por favor, gente, não subestime esse exercício. De simples ele não tem nada. Porque cada vez que você escreve algo que você é grato, automaticamente você vai validar o seu inconsciente, principalmente na hora que você justifica aquela gratidão, você vai validar no seu inconsciente tudo aquilo. Você vai dizer para si mesmo por que a sua vida é tão especial. Isso faz com que a gente comece a enxergar o lado positivo, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Minha gente, todo mundo tem momento difícil na vida, não é? Temos momentos assim com perdas de entes queridos, alguém que fica muito doente na família, problemas financeiros, decepções amorosas, pais que têm problemas com filhos, vícios de uma forma geral, enfim, todo mundo tem problema, não tem como escapar disso. Mas a pessoa grata,
ela tem uma inteligência emocional muito maior. Ela não generaliza os problemas. Ela tem consciência que existe coisa muito especial na vida da gente, apesar daquele momento difícil que está passando. Né? Ela está passando por um momento difícil, só que ela não coloca tudo no caldeirão e começa a reclamar da vida. Porque ela sabe que aquele momento é difícil, apesar das coisas boas da vida. Ela sabe separar. O emocional dela é mais forte, mais positivo. Ela sofre menos. A gratidão nos liberta da ideia de sentirmos vítimas da vida. E a gente sabe que não existe vítima da vida. Somos todos semeadores das nossas próprias atitudes. Somos herdeiros de nós mesmos. Mas olha quanta coisa já é possível agradecer nesse exato momento que estamos aqui. Né? Estamos aqui agora e não no Oriente Médio, por exemplo, correndo o risco de cair uma bomba na cabeça da gente. Obrigada, meu Deus, gratidão pela nossa vida, por estarmos aqui. Um momento simples, né? Mas de muita reflexão. Temos condições de estarmos aqui numa quarta-feira à noite e logo estaremos em casa em segurança. Porque todos nós aqui, graças ao Senhor, tem uma casa para onde voltar e nos abrigar. Não é mesmo? Agradeça a sua saúde. Por mais problemas que você tenha, alguma coisa boa deve ter, né, gente? Não pode ser tudo tão ruim assim. Alguma coisa legal deve ter. Vamos agradecer a saúde. Mas tem muita gente que reclama, né? Por exemplo, mas eu estou desempregado. O que eu vou agradecer? Realmente, estar desempregado é uma situação difícil, uma situação que não é legal. Ninguém gosta de ficar desempregado. Mas você tem tempo para ler um livro, para você estar com a sua família, sei lá, fazer uma ginástica, fazer qualquer outra coisa que você não teria tempo se estivesse trabalhando e que hoje você tem. É uma forma de agradecer, sim. Você está desempregado, mas você tem outras coisas legais para você fazer e agradecer. Já imaginaram quantas pessoas nesse momento não comem todos os dias, que dormem nas ruas, doentes, sem o mínimo de conforto? E às vezes a gente sequer agradece por isso. E essa falta de noção e de bom senso que cria uma energia de gratidão ao nosso redor. A gente tem que ficar atento a isso. A gente não pode deixar isso acontecer. Olha que história legal eu achei aqui. É uma história no espírita chamado Jerônimo Mendonça. Acredito que muita gente já conhece aqui, né? Carinhosamente chamado de Gigante Deitado, que dava palestras deitado numa cama. Então, rapidinho, só para quem não conhece o Jerônimo Mendonça, eu vou fazer uma síntese bem rapidinha da sua vida, né? Ele foi um escritor, palestrante, espírita e era muito amigo do Chico. O Jerônimo veio de uma família com bastantes dificuldades financeiras, mas teve uma infância normal, como toda criança. Porém, os problemas começaram a aparecer na adolescência. Jerônimo começou a sentir dores nos seus joelhos e tornozelos. Aos 18 anos, passou a sofrer artrite reumatoide, que causava muitas dores e dificuldade de locomoção. E assim a doença foi se agravando cada vez mais, até que aos 20 anos, período que ficou definitivamente na cama, até o final da sua vida, que Jerônimo morreu com 50 anos. Esse homem, gente, ele tinha paralisia total e fazia palestra deitado numa cama. Os amigos colocavam o microfone na mão dele e assim ele fazia as palestras. Bom, enfim, voltando para a historinha do Jerônimo. Certa vez, surpreendentemente, durante uma palestra, uma jovem perguntou: Jerônimo, qual a coisa que você gosta de fazer e que te deixaria mais feliz na vida? Sabe o que o Jerônimo respondeu, gente?
poder virar de bruço. Imagine você, mais de 30 anos deitado de barriga para cima, sem poder se mexer, e naquele momento ele só queria virar de bruço. Olha a simplicidade. Agora vocês devem estar perguntando, mas o que tem a ver a história do Jerônimo com gratidão? Eu vou falar. Gente, é para a gente refletir que nós não sabemos contar as nossas dádivas, as nossas bênçãos. De todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente não tem esse olhar ainda. A gente lembra mais das coisas ruins do que das coisas boas, por incrível que pareça. E por isso, deixamos brotar no som do nosso coração o sentimento da ingratidão. Tem uma frase que a gente já ouviu falar bastante, que fala assim: Deus mora nos detalhes. A gente precisa começar a apreciar os detalhes da vida. Como o Jerônimo fez, ele só queria virar de bruço. Um detalhe que para a gente é uma coisa tão pequena, né? E uma coisa tão importante para ele. A gente precisa abrir os olhos e enxergar os detalhes da vida. Eu falo assim, por exemplo, né, eu acabei colocando alguns exemplos que eu mesmo conto para mim mesma nas minhas orações. Você já agradeceu por ter todos os dedos da mão, do pé? Já agradeceu por ter esse dedinho aqui tortinho? Você já agradeceu por ter esse dedão, por ter os dedos do pé? A gente quase não se lembra disso, né? A gente agradece pelo nosso corpo físico e inclui tudo junto. Mas a gente não se atenta aos detalhes, né? Você já agradeceu todos os empregos que você teve na vida que serviram como pontes para chegar até a sua aposentadoria hoje? E se caso você ainda não é aposentado, esses empregos que você teve no passado vão te ajudar a chegar até lá. Valeu a pena todos os risos, todos os choros que você teve em cada um deles. Se hoje você tem uma vida mais estável, porque você se aposentou, graças aos empregos que você teve lá, você conseguiu esse benefício. Você já agradeceu todos os órgãos do seu corpo que funcionam perfeitamente em sincronia para que chegue nessa reunião? Agradeceu porque você tem um rim, porque você tem um baço, porque você tem um fígado, porque você tem um intestino, que funcionam todos de uma forma sincronizada, que faz a gente estar de pé aqui? Não, a gente agradece no geral, a gente não se apega aos detalhes. Agradecer as centenas de fungos e bactérias que vivem em nosso organismo, que são fundamentais para o equilíbrio das funções biológicas do nosso corpo. Talvez um órgão ou outro não funcione tão bem assim, mas estamos de pé lutando. A gente precisa das bactérias, dos fungos, a gente precisa desses bichinhos nojentos que a gente fala. Você já agradeceu ouvir o barulho do mar, da chuva, dos pássaros e até mesmo dos carros, dos aviões, das sirenes, que deixa a gente maluca de tanto barulho? A gente tem que agradecer também, nós estamos ouvindo. Do ponto de vista espiritual, a gratidão é a ponte que nos liga a Deus. Paulo de Tarso foi um apóstolo de Cristo e um dos maiores propagadores do cristianismo. E ele deixou a seguinte frase para a gente: dai graças a Deus por todas as coisas. E quando eu agradeço o meu próximo, eu estou agradecendo a Deus que o colocou no meu caminho. Então não é agradecer só aquela pessoa que fez um favor para a gente. É fácil, né? Agradecer todas as pessoas que Deus nos colocou no caminho, mesmo não sendo pessoas tão bacanas como a gente gostaria que fosse. Tem outra reflexão também que eu achei legal, uma profunda reflexão, é uma história do Dr. Bezerra, enquanto ele estava encarnado aqui na Terra, para demonstrar como é fundamental o nosso coração estar aberto às benesses de Deus. Talvez alguns já conheçam, mas eu acho que vale a pena repetir.
Dr. Bezerra estava na Federação Paulista Brasileira e um senhor muito pobre foi procurá-lo no final da reunião. Doutor, eu estou em desespero, sem nada para comer ou beber. Dr. Bezerra pôs as mãos no bolso e só tinha um vale transporte do bonde. Não tinha mais nada para lhe dar. E o senhor ainda fala, eu ainda estou com febre e minha família está doente. Então, Dr. Bezerra ora a Maria com toda a sua fé que ele tinha nela, e em nome de Maria ele intercede. Senhor, abençoe as pessoas dessa família. E dá um abraço forte naquele homem. Você tem fé, meu filho? Diz o Dr. Bezerra. Sim, eu tenho. E o tempo passou. O homem foi embora, o tempo passou. Alguns dias depois, esse senhor volta e encontra o Dr. Bezerra e fala: eu vim agradecer ao Senhor. Agradecer o quê? Agradecer pelo abraço que o Senhor me deu, por aquela prece a Maria. Aquele abraço maravilhoso me fortaleceu. E eu cheguei em casa, fiz como o Senhor falou. Eu reuni a minha família, orei e agradeci. Mesmo sem ter nada ainda, eu agradeci pela nossa união. Parece que tinha alimento na água, porque depois de nós bebermos aquela água frutificada, todos nós dormimos melhor e acordamos sem febre. No dia seguinte, fui procurar trabalho e veja só, acabei entrando num armazém e um senhor me perguntou se eu queria um emprego. Eu estou muito feliz e eu vim agradecer ao Senhor. E o Dr. Bezerra, por sua vez, chorava também em gratidão a Deus por ter tido a oportunidade simples, por causa do seu coração simples, de ter ajudado, de ter sido um instrumento de auxiliar aquele homem e sua família no momento que se sentiu impotente. Mas o coração do Dr. Bezerra de Menezes não era nada impotente, muito pelo contrário, né? Muito gigantesco, enorme, muito grande. Então, meus amigos, essa história do Dr. Bezerra serve como reflexão que a gratidão é algo que precisamos experimentar todos os dias para a gente ser feliz. Não esperar sermos felizes para nos sentirmos gratos. É o contrário. Normalmente a gente inverte os valores, né? Normalmente as pessoas querem primeiro alcançar o seu resultado positivo para depois agradecer. Deixa eu constituir uma família, deixa eu arrumar aquele emprego dos meus sonhos, né? Deixa eu me curar daquela doença, depois eu agradeço a Deus. Aí depois eu vou agradecer. A grande verdade é que a gente mais reclama do que agradece. Tudo de ruim que acontece na vida da gente é para a nossa evolução, ou se harmonizar com o passado. Mas na hora que estamos passando pelo problema, a gente não consegue perceber. Então a gente só reclama mesmo, né? A gente não vai conseguir enxergar a imensidão que é a gratidão, mesmo antes de ter acontecido alguma coisa. Eu coloquei aqui também que tem uma coisa muito importante para a gente refletir, que a gente precisa aprender a aceitar os problemas com resignação. Não é tarefa fácil, mas a gente precisa tentar, sabe? Eu peguei um exemplo prático para a gente tentar se situar, né? Por exemplo, eu acho que já aconteceu com muita gente aqui na cidade de São Paulo, uma loucura, ou conhece alguém que tenha passado. Estava chegando de carro na garagem da minha casa com a minha família. De repente fomos abordados por assaltantes e levaram meu carro 0 km, que ainda estou pagando em suaves prestações com muito sacrifício. É uma situação triste, gente, muito triste. Porém, você pode agradecer imensamente a Deus por ter elevado somente seu carro e não ter acontecido nada com sua família, nenhum tipo de violência. Ou você pode ficar enfurecido, xingar, espernear pela perda do seu carro 0 km. Nesse último caso, você não aceitou a situação,
e muito menos teve a resignação de agradecer a Deus por não ter acontecido coisa pior com a sua família. Tem um exemplo também que é próximo da minha família, né? Que eu acho também legal a gente comentar. Tem uma pessoa na nossa família que ela estava com suspeita de câncer, né? Aliás, ela estava com câncer, estava com tumor, mas não sabia se era maligno ou benigno. E essa pessoa já começou a sofrer muito, né? Já começou a sofrer, entrou em desespero, mesmo sem saber do resultado da biópsia. Quando saiu o resultado da biópsia, graças a Deus, era benigno, né? Ela não ia morrer, ela ia passar por um tratamento radical, ela ia fazer cirurgia, ia ser uma situação difícil para ela, mas ela não ia morrer, ela ia continuar vivendo. Mas essa pessoa, ela nesse estado de desespero dela, ela só foca na coisa ruim, ela só foca que ela vai sentir dor, que ela vai passar por momentos difíceis, que ela não quer fazer a cirurgia, que ela não quer fazer o tratamento. Ela não consegue ver o lado bom de que Deus livrou ela. Ela só foca no lado ruim. E automaticamente a cabeça da gente fica como, né? Se você pensa bem, você vai, as coisas boas vão acontecendo. Se você foca nas coisas ruins, as coisas ruins é a lei da atração. Achei legal. Então, eu penso assim, né? Então dê esse grande presente a você mesmo, né? Seja grato, crie energias boas ao seu redor, crie você mesmo sua fonte inesgotável de motivação e agradeça por tudo. Reconhecer a presença de Deus, reconhecer a presença do sagrado, do nosso alimento, da nossa água, dos nossos relacionamentos, valorizar cada momento de aprendizagem. Tudo que você quer que aconteça, vai acontecer. Entender que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, mas sendo grato, nós vamos estar conectados com a beleza de quer viver, aprendendo nos dias bons e nos dias ruins. Então crie essa conexão e lembre-se, o universo ele é participativo. Que tipo de energia que você quer emanar para o universo? Começando pela gratidão já é uma boa energia, né? Crie o hábito de fazer a gratidão antecipada. Agradeça pela noite maravilhosa que ainda vamos ter, pela semana extraordinária que ainda vamos ter. Você começa a condicionar sua mente de maneira positiva naquilo que ainda vai acontecer. É? Bem legal, eu acho. Então, gente, essas eram as reflexões que eu queria ter passado para vocês hoje. E é isso, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Muito obrigada.